O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Tem Instagram, tem Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões, a partir das 5 horas da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Eu sou o Mauro Friesman, te convido pela próxima hora a curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas digitais. Interaja também com a gente pelo WhatsApp, sua participação é muito bacana, fazendo perguntas aos nossos convidados pelo 973350038, 973350038. Hoje é quarta-feira, desfilando por aqui nesse dia, sempre os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Então vamos conhecer os nossos especialistas que vão tratar dos temas por aqui propostos hoje. Eu trago o Dr. Rodrigo Esper, ele é cardiologista intervencionista, titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Doutor Rodrigo, como está? Bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Um abraço a todos. Vai ser muito bom participar desse programa Gente que Fala, para trazer uma troca de informações legais aqui com todos. Muito bom, obrigado pela presença. Jéssica Savani Tanelli também com a gente na nossa bancada. Ela é enfermeira, especializada em consultoria de amamentação pelo Instituto Neuronutri e é CEO da clínica Sendo Criança. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Vai ser um prazer participar do programa Gente que Fala. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Jéssica, também com a gente, o Richard Crivellari, ele é fundador e CEO da Benefício Medic, que é uma empresa de soluções integradas em saúde. Tudo bem, Richard? Olá, Mauro, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui nesse programa fantástico. Muito obrigado aqui pela presença. Olha, já já a gente vai ter na nossa conexão também o Dr. Yácio Hernandes Marreiro, ele é dermatologista especializado em tricologia. Tricologia é a ciência dos cabelos, né? Já já ele vai estar na nossa conexão. Então, enquanto ele prepara ali a sua chegada, eu vou já iniciar o nosso primeiro assunto dessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Olha, gente, o Conselho Federal de Medicina deve anunciar hoje uma resolução que obriga os médicos a declararem se prestam serviços para empresas farmacêuticas ou fabricantes de próteses. Essa medida do CFM prevê regras em relação aos vínculos dos médicos com as indústrias de saúde, de insumos da área e de equipamentos médicos, além de remuneração por cursos e palestras e divulgações de produtos de pesquisas. Para que isso? O objetivo é evitar que conflitos de interesse entre as partes interfiram em ações médicas. E a norma, que deve ser anunciada hoje, como eu destaquei, deve entrar em vigor em março de 2025, no ano que vem, portanto. Doutor Rodrigo, sua análise, sua observação sobre essa medida que está sendo tomada pelo Conselho Federal de Medicina. Olha, Mauro, na minha opinião, uma medida fundamental que preza a ética e moral assim dentro da relação e ambiente do sistema de saúde como um todo, né? Para mostrar transparência, enfim, caso algum médico tenha algum conflito de interesse, algum disclosure, né? Que isso deva ser apresentado de maneira clara e de fácil acesso a todos. E isso só traz benefício para o sistema de saúde como um todo, como clareza e transparência na informação. Esses conflitos, de fato, podem interferir em ações médicas, em procedimentos médicos. Olha, Mauro, eu acho que, assim, partindo do princípio que todo cidadão e médico é ético, eu acredito que a tendência é que não, né? Mas eu acho que de forma clara e objetiva, se o médico tem algum conflito de interesse, por exemplo, com alguma indústria farmacêutica, com algum setor de próteses, ou mesmo está sendo remunerado para fazer algum tipo de divulgação de algum produto, isso tem que ser feito de forma clara, né? Partindo do princípio que o médico é um ser correto, que ele está sempre prezando pelo bem e pela ética, né? Mas existem pessoas boas e ruins em todos os lugares, né? Enfim, mas eu acho que essa medida do Conselho Federal de Medicina traz só clareza e transparência, e eu sou super de acordo e favorável. Isso tem muito na indústria, né? A parte de compliance, isso traz clareza, seguir as regras de forma correta, e nada mais justo do que isso seja feito na medicina.
Bom, como eu destaquei, doutor Rodrigo, isso tudo deve acontecer hoje, o CFM deve anunciar, então, essa resolução. Eh, Vocês já foram informados como é que deve funcionar na prática, como é que vai ser essa prestação de contas, né, de informações? Eu não tive contato ainda com essa normativa, né? Normalmente, após a publicação, todos os médicos recebem e-mail, são informados. Eu não sei a descrição, mas isso já é feito na prática, Mauro, isso já é feito há muitos anos, né? Há pelo menos 10 anos, qualquer publicação, qualquer congresso, qualquer palestra de bom tom ético e moral que você declare seus conflitos de interesse, né? Então, isso já, na prática, já é realizado, né? Mas é importante que se tenha uma normativa a respeito disso. Muito bom. Já está chegando aqui na nossa conexão o doutor Yácio Hernandes Marreiro, dermatologista especializado em tricologia. Doutor Yácio, bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, doutor Yácio. Já estamos no ar com a transmissão do programa Gente que Fala e já iniciamos aqui o nosso primeiro assunto, que é o seguinte: o Conselho Federal de Medicina deve anunciar hoje uma resolução que obriga os médicos a declararem se prestam serviços para empresas farmacêuticas e fabricantes de próteses, enfim, uma medida para promover transparência e evitar conflitos de interesse, né, que possam comprometer digamos, as ações médicas. E essa norma deve entrar em vigor em março do ano que vem. Como é que o senhor observa essa medida? Qual é a sua análise? Então, eu acho certo, os médicos têm que informar se tem vínculo ou não com a indústria farmacêutica. E ainda tem análise, mas vamos ver quais vão ser as próximas medidas, né? Como vai ser aceita entre a classe médica. Sim, eu conversava aqui anteriormente com o doutor Rodrigo, enfim, há necessidade sim, vocês já foram informados como é que deve funcionar essa normativa? Ainda não, né? Precisa, depende da publicação, né? Eu particularmente não fui informado e os colegas que eu trabalho médico não falaram a respeito. Então, acredito que essa medida ainda não foi divulgada para toda a classe médica. E sempre importante, né? Essas questões de compliance, de transparência, que estão ganhando corpo, né, em todas as áreas, né? Importante também, nesse momento, isso também ser feito a partir do Conselho Federal de Medicina, certo? Certo, certo mesmo. Tem que ser informado e para todos os médicos estar consciente das medidas novas tomadas. Sim. Richard Crivellari, sua análise sobre esse nosso primeiro tema aqui do Gente que Fala. Eu acho que tudo que é transparente é muito importante, né? Eu acho que dar transparência aos processos, né, como o doutor falou, né, já é prática, né, de todo o Congresso avisar sobre eventuais conflitos de interesse. Mas quanto mais transparência se der, eu acho que mais protege, inclusive, a classe médica, né? Em todas as áreas, em todas as profissões, nós temos uma pequena minoria que eventualmente incorre em situações inadequadas. A grande maioria não. E essa pequena minoria normalmente é o que causa o transtorno, né, para uma determinada classe. Então, como a grande maioria já existe um código de ética médica muito bem feito, muito bem executado. Eu acredito que isso só vai favorecer tanto a população quanto aos médicos. Quanto mais transparência, melhor. Né? E eu ressalto aqui a importância também, né, de existir a relação da indústria farmacêutica com os médicos é uma relação muito próxima, porque os médicos eles têm que ter conhecimento sobre as questões farmacêuticas. Não existe médico sem medicamentos. E para um médico prescrever adequadamente o medicamento, ele precisa conhecer o medicamento. Então, existe um lado, né, que se preocupa com a questão comercial por trás de toda a prestação de serviço e produto. Obviamente, existe uma questão comercial, mas existe um lado também de conhecimento. Então, às vezes se confunde, eu percebo que às vezes se confunde essa relação, né, da importância do médico conhecer as opções de tratamento disponível para que ele possa ter ferramentas à sua mão para poder cuidar adequadamente dos pacientes. Mas em relação especificamente à questão dessa normativa, eu acho extremamente importante, quanto mais transparência, mais proteção para a população e mais proteção para os profissionais médicos corretos.
essa questão dos médicos conhecerem os medicamentos, né? É para isso que existem os representantes, né, que vão até os consultórios. Às vezes a gente vai fazer uma consulta, a gente vê o representante com maletas, enfim, trazendo os medicamentos, aquilo que precisa ser apresentado para criar essa aproximação de fato entre os médicos e a indústria nesse sentido do conhecimento, né? Exatamente, né? Além do representante, né? O representante ele leva um pouco de conhecimento. Por trás de todo medicamento existe um conjunto bastante grande de pesquisas científicas, né? Todo medicamento ele nasce em função de pesquisas científicas e, de maneira geral, cada medicamento ele vai atender uma parte da população. Não tem um medicamento que atende 100%, né? Cada ser humano tem características muito específicas. Então, esse médico ter acesso a essas pesquisas, participar eventualmente de reuniões ou congressos que aprofundem, né, nessas pesquisas, eu considero extremamente importante para aumentar a capacidade do médico em ter ferramentas para cada tipo de paciente que ele tem. Jéssica, para a sua análise também a respeito desse tema, a partir do olhar da sua área, né, da enfermagem, como é que você analisa? Sim, eu acho super fundamental, até porque dentro da enfermagem a gente também tem, né? A gente também tem uma legislação. Na faculdade a gente estuda também sobre a farmacologia, sobre como cada medicação funciona, efeitos colaterais, adversos e tudo mais. E aqui na clínica, né, o meu esposo é médico também, é pediatra, e a gente também recebe representantes, e assim como o doutor falou inicialmente, isso já acontece, né? Só precisava mesmo de algo pautado, né? De ter uma legislação. Mas isso já acontece na prática mesmo. Muito bom, gente. Esgotado este tema, vamos seguir para o próximo edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre com os assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e também ao comportamento, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, ao TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura, AM 990, de Dois Córregos, município no Centro-Oeste paulista. Bom, gente, a nota triste, né, que a gente vai ter agora, o esporte está de luto, né, em especial o futebol. Ontem à noite, o boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein confirmou a morte encefálica de Juan Izquierdo. Ele é jogador era, né, é jogador do Nacional, do Uruguai. Na quinta-feira passada, em jogo do Nacional contra o São Paulo pela Copa Libertadores, o Juan caiu sozinho no gramado do Morumbi após sofrer uma arritmia seguida de parada cardiorrespiratória. Foi reanimado em campo pelos médicos de ambos os clubes, foi socorrido, só que a gravidade do problema acabou provocando danos cerebrais, neurológicos irreversíveis no atleta que tinha apenas 27 anos de idade. Bom, um outro assunto sobre essas questões, esses eventos cardíacos, e aí fazendo uma relação com as baixas temperaturas, a gente tem vivido aqui nos estados do Sudeste e do Sul temperaturas baixíssimas nos últimos dias. O Instituto Nacional de Cardiologia alerta que as internações por infarto aumentam 12% durante o inverno e, em nível mundial, esse aumento chega a 30%. Para conversar com o Dr. Rodrigo Esper a respeito desses eventos todos, primeiramente, a respeito do Juan Izquierdo, provavelmente, doutor, claro, teria que se debruçar sobre a vida médica do atleta, né? Mas provavelmente ele tinha algum comprometimento ali, já talvez congênito, né? E que eh, foi a situação que levou ele à morte, né? Mauro, acho que antes de começar a falar, meus sentimentos, né, a família, que Deus abençoe e dê força para esse momento difícil. Eu acho importante comentar não no sentido do referente ao próprio esquerdo, né, porque eu não tenho acesso ao prontuário médico, eu não tive também a oportunidade de ver as imagens, mas o que acontece, né? As causas de morte súbita em paciente jovem, a principal causa relacionada a isso chama uma doença genética, chama miocardiopatia hipertrófica, né? Não sei se é o caso dele, enfim, não estou falando especificamente do caso dele, mas é quando você tem uma espessura do músculo do coração mais grossa
isso predispõe a arritmias potencialmente graves, né, que se originam da parte de baixo dos ventrículos do coração, né? E essas arritmias podem acontecer, em especial na vigência de uma atividade física, um esforço expressivo, né? Há muitos anos atrás, eu não me recordo a data específica, mas teve um caso talvez semelhante, né, de um jogador chamado Serginho, né, que, se eu me recordo, ele tinha esse potencial diagnóstico, né, é, mas normalmente essa é uma doença genética, né, que na maioria das vezes em exames simples, como o ecocardiograma, você tem uma suspeita diagnóstica e acredito que nos dias de hoje a maioria dos atletas eles já passam por uma bateria de exames para fazer um screening dessas doenças mais prevalentes, né? Quando a gente generaliza o termo arritmia, arritmia é uma coisa muito comum. A maioria das arritmias, felizmente, elas são benignas e comuns. Quase todas as pessoas têm algum tipo de pequena arritmia benigna durante a vida, né? Mas no caso do esquerdo, provavelmente deve ter sido uma arritmia maligna que levou a uma parada cardíaca e, infelizmente, ele faleceu por conta dessas intercorrências, né? Mas tem muitas outras causas, né? Além da miocardiopatia hipertrófica, tem doenças mais raras, por exemplo, uma doença que você faz exercício e gera uma adrenalina ali na hora, e isso pode levar a arritmia grave, também genética. O próprio infarto agudo do miocárdio, né? Não é comum nessa população de atletas jovens, mas na faixa etária dos 50, 60 anos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que aumenta a incidência, inclusive no inverno, é a principal causa de mortalidade na população mundial. O fato é que, felizmente, para atletas, né, pela maioria dos exames que eles fazem, os médicos têm, e a equipe médica multi tem plenas condições de fazer o diagnóstico e prevenção desse tipo de situação, na maioria das vezes. Agora, doutor Rodrigo, em relação ao esquerdo, Juan Esquerdo, qual é o alerta? Porque quando acontece esse tipo de coisa, e também foi assim, em relação ao Serginho, que teve o caso foi igual e aconteceu também no estádio do Morumbi, enfim. A gente assistindo um jogo de futebol fala, mas como um atleta jovem pode sofrer uma parada cardiorrespiratória em razão de uma arritmia e vir a óbito, né? E aí você para pensar, e aqueles mais velhos, né? Que fazem um futebol, aquela pelada no final de semana, que não estão nem preparados para isso, são sedentários, né? Quer dizer, se isso acontece com um atleta, né, a gente se pergunta, né? O que pode acontecer com aqueles que não jogam futebol e que fazem só de uma partida no final de semana, uma brincadeira, e que pode trazer alguma ocorrência grave. Acho que é importante separar, assim, né? Assim, a morte súbita em pacientes jovens, a maioria das vezes são por esse tipo de doença que a gente comentou anterior. A doença mais comum é esse coração mais grosso, que a gente chama de hipertrofia do coração, que é miocárdio hipertrófico, que é uma doença genética que você faz um ecocardiograma, a parte do meio do coração, que a gente chama de septo, ela fica bem espessa, e aí você faz um Holter, que é um eletro que fica 24 horas no coração, você pode detectar algumas arritmias, ou mesmo coloca o paciente numa esteira e na vigência do exercício você pode detectar algumas arritmias que não aparecem em repouso, né? Então, algumas são situações específicas de aumento de risco em pessoas jovens, né? Já na maioria da população, como você mesmo comentou, essa pessoa que pratica aquele esporte casual ou mesmo rotineiro, né? A gente tem os fatores de risco clássico que aumentam a chance de ter problemas cardíacos, né? Como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, dilatação do coração, que a gente chama de insuficiência cardíaca. Quais são esses fatores de risco clássico que a gente conhece, né? Pressão alta, que a gente chama de hipertensão arterial, colesterol alto, familiar com menos de 65 anos que teve uma morte de origem cardíaca, sedentarismo, obesidade, que hoje é uma pandemia, né, mundial, cigarro. Então, a principal ação para a tentativa de prevenção desses eventos, que são a principal, 33% das pessoas aproximadamente no mundo, um terço da população dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, elas morrem de doenças cardiovasculares, né? Então, a detecção precoce desses fatores de risco que eu acabei de citar
e ação em cima deles através de mudanças do estilo de vida ou até ações farmacológicas, no caso da hipertensão, diabetes, enfim, isso diminui o risco e a chance de evoluir com um mal súbito, como um infarto, enfim, ou mesmo uma arritmia durante uma atividade física. Em relação a essa informação, né, do Instituto Nacional de Cardiologia, a respeito do infarto durante esses momentos mais frios, 12% dos infartos acontecem durante o inverno. No mundo, né, no nível mundial, esse aumento chega a 30%, enfim. Qual é o alerta agora nesse momento, né? Então, existem, assim, isso é uma longa história. Desde a década de 90, né, começaram a acessar grandes bancos de dados. Os Estados Unidos ele é muito organizado a respeito disso. Tem uma publicação no Jornal da Sociedade Americana de Cardiologia, onde eles pegaram 250 mil pessoas com diagnóstico de infarto e viram a sazonalidade, né, quando ocorriam esses eventos ao longo do ano. E naquela ocasião, foi até uma surpresa que viram que quase que no verão, né, que dos países dos Estados Unidos, aproximadamente um aumento de 50% da incidência de infarto naquela época, né? Esse número varia de acordo com a publicação, de 10% a 50%, na média, assim, a maioria dos estudos fala ao redor de um aumento de 30%, né? As causas disso são múltiplas, sabe, mano? Atualmente, a gente entende hoje como um infarto. Deixa eu voltar um pouquinho para explicar o que é um infarto, né? Você tem as artérias coronárias, que são vulgarmente os encanamentos que levam sangue para o músculo do coração, né? Ao longo dos anos, você pode ter formação de placas de gordura ali dentro desse encanamento, como se fosse uma sujeira. A gente chama isso de aterosclerose, certo? Essas placas, em algum momento, no infarto, o que acontece? Ela rompe essa placa e um coágulo vai lá no local e tenta estancar essa ruptura da placa e acaba obstruindo totalmente a circulação ali, formação de um coágulo, um trombo, e inibe a circulação, ou seja, você passa a não ter suplemento de sangue para o músculo do coração. Isso ocasiona um infarto. Hoje a gente enxerga isso como uma inflamação local. Provavelmente o que gera essa ruptura da placa de gordura ali, que gera o infarto e formação de coágulo, a gente entende isso como uma doença inflamatória. E no inverno, a gente sabe muito bem que você tem além do inverno, assim, não estou no Brasil, hoje, esses dias, vem estado muito frio, né? Mas em especial países que nevam, enfim, você tem um aumento da demanda metabólica. O organismo tem que ter um esforço maior, para aquecer o organismo. Isso já é um certo estresse a mais. Mas, principalmente, essa é a principal suposição que a literatura médica fala, que é uma época onde você tem um aumento das doenças infecciosas da via respiratória. Você tem aumento de gripe, de resfriados, em especial do influenza, né? E a gente sabe, a gente viu isso muito no Covid também, né? O próprio Covid, ele teve uma inflamação que gerava formação de coágulos no organismo, enfim, qualquer doença viral, ela pode aumentar a inflamação, vamos dizer assim, no organismo e tornar essa placa de gordura mais vulnerável e fazer ela romper. Então, isso é a principal explicação para isso, ou seja, no inverno você tem um aumento da incidência de doenças virais, em especial a influenza, e isso pode predispor a uma maior vulnerabilidade ao infarto nessas populações, em especial populações com fatores de risco que eu mencionei anteriormente. Muito bem, todo mundo se cuidando nessa época, fazendo a lição de casa direitinho para minimizar todos esses riscos que o Dr. Rodrigo Esper acabou de destacar para a gente. Vamos falar do próximo assunto? É o seguinte: as taxas de aleitamento materno no Brasil estão abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil de 2019, 2 a cada 3 bebês são amamentados na primeira hora de vida. Já a taxa de amamentação somente com o leite materno até os 6 meses de vida do bebê é de 48, ou melhor, 45,8%. Em 2017, foi instituído por lei no Brasil o Agosto Dourado, com o objetivo de conscientizar e incentivar a amamentação, prática que gera benefícios, todo mundo sabe, para a saúde e também os vínculos, né, entre mãe e filho. E a cor dourada
do agosto, né, o agosto dourado, simboliza o padrão ouro de qualidade do leite humano. A gente já está no finalzinho do mês. O que que as campanhas trouxeram até aqui, Jéssica, a respeito desse tema? Como é que são feitos os alertas, as chamadas? Então, esse mês é um mês muito especial, né, para a amamentação, mas também é um tema muito pouco abordado, né? E não é fácil, né, uma mãe amamentar o seu bebê, por mais que a OMS ela tenha preconizado a amamentação até o 6º mês de vida, de forma única, né? Então, até o 6º mês de vida, o bebê recebe só o aleitamento materno. Em alguns casos, o pediatra ele entra com a fórmula quando tem um baixo peso, quando tem algum problema de padrão de desenvolvimento. Só que o leite materno ele é um alimento completo, né? Ele tem tudo na medida certinha para o que o bebê precisa, para engordar, para ganhar calorias, né? Para desenvolvimento cognitivo é muito importante. Só que eu acho que falta orientação, né? Então a gente tem esse mês que é preconizado muita informação, campanhas, cursos nas UBS são oferecidos para as mães que estão até gestantes ainda, para elas entenderem as propriedades do leite materno, para que sejam orientadas, mas não são todas as mães, né, a população que vão até a UBS para ter esse tipo de informação. Talvez elas não acham tão necessário, né? Mas depois que o bebê nasce, que aí elas vão se deparar com as dificuldades, aí elas falam, não, realmente era necessário eu ter ido. Então, eu recebo muitas mamães que, após o nascimento do bebê, elas falam, nossa, eu me arrependi de não ter ido antes. Só que realmente é um momento muito difícil, tanto para o bebê quanto para a mãe. É um momento de adaptação, do vínculo, né, que está se criando ali entre a mãe e o bebê que está aprendendo a mamar, a mãe que está aprendendo a posicionar o seu bebê fora a dor que ela está sentindo na descida do leite, né? Sobre isso nós temos assim muita coisa para abordar, mas o fundamental é a informação. Então, a mãe bem orientada, ela consegue levar a amamentação de uma maneira muito confortável e aí até os 2 anos de idade da criança pode amamentar no peito tranquilamente junto depois com a introdução alimentar até. Como é que está o Brasil numa comparação com os países desenvolvidos nessa questão? A gente está muito longe do que preconiza a Organização Mundial da Saúde? Não, não estamos muito longe, mas ainda temos os Estados Unidos, por exemplo, eles estão muito à frente, né? As mães dos Estados Unidos, elas amamentam muito mais do que as mães aqui do Brasil, por exemplo, né? Isso, nós temos estudos publicados que foram realizados, e pesquisas também, que lá a amamentação ela funciona muito melhor. Então, eu acho que os americanos, eles tendem mais à informação, à orientação, sabe? Eles fazem tudo à base de uma orientação. E se você for parar para ver lá, o cuidado deles, até com uma gestante, perto daqui do Brasil, é muito menos, né? Então, assim, o acompanhamento deles lá é menor do que o acompanhamento daqui de uma gestante, né? Só que elas são muito melhor informadas, eu acho que até por esse sentido mesmo, então elas buscam muito a informação. Então, quando o bebezinho nasce, ela já está pronta ali, ela sabe tudo que ela tem que fazer e ela leva a amamentação à risca. Então, nós não estamos muito longe, mas eu ainda acho que a gente pode melhorar bastante. E tudo cientificamente provado, comprovado, né, Jéssica? Os efeitos, né, os resultados da amamentação, tanto para a saúde da mãe, da criança e o vínculo emocional, né, que se cria entre ambos, né? Sim, o vínculo e para a mãe também tem benefícios, né? Então a mãe que ganha peso, por exemplo, muito peso durante a gestação, quando ela amamenta, ela consegue diminuir esse peso. Ele pode diminuir também o risco de hemorragias no pós-parto para a mulher, o risco de diminuição do câncer de mama, de colo de útero. Então, assim, tem muitos benefícios, né? Para o bebê também, além de ganhar o peso, a alimentação correta é o aleitamento materno, mas que o paciente, o jeito que a mãe deve posicionar o bebê. Se eu vejo que realmente tem muita baixa demanda de leite, então tem formas que eu posso otimizar o meu atendimento, posso colocar uma translactação, posso estimular o leite da mãe com uma bombinha. Tem várias coisas que eu posso aqui ensinar a mãe para ela fazer em casa para ocasionar esse aumento de leite, né? Em conjunto com o pediatra. Então aí o pediatra ele também avalia toda essa história para ver se realmente ela precisa talvez de uma medicação, se ela precisa talvez de um auxílio mais da parte de enfermagem, que seria esse aumento do leite mesmo, porque na maioria das vezes é isso. E aí, com esse conjunto de informações e orientações para a mãe, a gente consegue, graças a Deus, grandes sucessos, assim.
Muito bom, gente. Vamos seguir. Mais um tema aqui no programa Gente que Fala para a gente tratar, sempre às quartas-feiras, o desfile aqui dos assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Estamos pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, nossas redes sociais, no ar também, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube e as retransmissões, às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próxima conversa nossa aqui agora é a seguinte: a calvície, gente, afeta mais de 40 milhões de brasileiros. Com a preocupação estética, a busca por tratamentos não para de evoluir, não para de crescer, na verdade, a busca por tratamentos, né? A tricologia, que é a ciência dos cabelos, evoluiu para o transplante capilar FIU. FIU, F-U-E, é uma sigla em inglês, né, para extração de unidade folicular. É uma técnica moderna em que o cirurgião faz a extração individual dos folículos do couro cabeludo e faz o transplante para a área calva. E esse método proporciona uma aparência mais natural e mais duradoura em comparação com outras soluções capilares. Assunto para o Dr. Yassel. É o que tem de mais moderno em transplante de cabelo, doutor Yasser? Isso mesmo. Hoje em dia, o transplante foi, né, que são as siglas em inglês. Em português seria a extração de unidades foliculares individualmente. É a técnica mais moderna que existe hoje, uma técnica bastante segura, bastante tranquila, uma recuperação ótima, com resultados surpreendentes, muito naturais, e as cicatrizes também são menos visíveis, né? A calvície é uma doença que afeta bastante tanto homens como mulheres, né? A calvície hereditária, a alopecia androgenética, conhecida é, pelos tricologistas. E na questão das mulheres, hoje em dia estamos falando mais sobre a alopecia padrão feminino, que é uma calvície, mas que ainda não está bem dilucidada a questão andrógena aí da calvície. O transplante capilar, ele está sendo muito procurado, né? Porque os pacientes que têm uma aparência, né, muito mais jovem, e uma estética muito legal. A maioria dos pacientes, é surpreendente que eles falam que eles se sentem incomodados, né, com a aparência da calvície. Hoje em dia, a maioria dos pacientes que entram aqui na clínica, eles querem melhorar a aparência, e eles querem se realizar o transplante capilar. Mas eu sempre falo para os pacientes que o transplante capilar não é a solução. O transplante capilar foi uma parte do tratamento. É muito importante os pacientes conscientizarem que ele precisa tratar a calvície, porque é uma doença crônica, assim como pressão alta, assim como diabetes, é uma doença, né, que precisa ser tratada e precisa ser controlada para ter o melhor resultado quando a gente faz o transplante capilar. Por isso que é muito importante conscientizar a nossos pacientes que o transplante capilar não é a solução, se não forma parte do tratamento. E também não todo paciente que sofre com calvície que tem indicação do transplante capilar. A maioria dos pacientes que procuram o transplante capilar não tem indicação, tá? E também não é toda queda de cabelo que precisa de transplante capilar. Existem outras doenças do couro cabeludo que deixam grandes áreas de calvície que não tem critério para fazer o transplante capilar, que são outras doenças inflamatórias, cicatriciais aí do couro cabeludo, que contraindica realizar o transplante capilar. Por isso que é muito importante realizar essa primeira avaliação com o médico, né, ou com o tricologista, para fazer o diagnóstico da calvície antes de indicar o transplante capilar. A É maioria das preciso, vezes. desculpe cortá-lo, doutor Yasso, é preciso então entender aquele paciente que tem uma perda de cabelo, porque aquilo é genético, essa é a razão, e aquele que tem uma queda de cabelo temporária por algum fator que, sendo controlado, vai resolver o problema e aí não precisa do transplante. É isso mesmo. Precisa realmente descobrir qual é a causa da queda de cabelo, né? Pode ser um eflúvio telógeno, que é a que a gente chama de eflúvio telógeno, aquela causa, aquela queda de cabelo transitória provocada por uma situação de estresse, né? Um estresse físico, um estresse emocional. Pode ser causado também por infecções virais, como o Covid, como o dengue, que também dá uma queda de cabelo bastante grande, né?
e que o paciente não precisa realmente de realizar o transplante capilar. E existem outras doenças que também deixam grandes áreas de calvície, como é o caso da alopecia frontal fibrosante, né, que acomete mais frequente as mulheres na idade perimenopáusica, aí, depois da terceira, quarta década da vida, e as doenças, outras doenças inflamatórias, como é o caso do líquen planopilar, que vai deixando grandes áreas aí extensas de calvície que os pacientes não podem realizar o transplante capilar e muitas vezes é confundida, né, com calvície e o paciente procura para realizar o transplante. Só realizando o exame físico, né, correto, a gente chega ao diagnóstico. Muitas vezes a gente tem que se apoiar em exames de laboratório, por exemplo, realizar uma biópsia do couro cabeludo, super importante, para chegar ao diagnóstico correto e indicar o melhor tratamento e segmento para esse paciente. Após quanto tempo da realização desse transplante capilar, desse procedimento, extração de unidade folicular, o cabelo de fato cresce, leva muito tempo, talvez um ano, mais do que isso? Não? Sim, sempre é explicado para o paciente que esse cabelo transplantado, ele sofre por um estresse físico e ele vai cair, né? Ele começa a fase de queda após o transplante capilar, umas 3 a 4 semanas ele começa a cair. Ele cai praticamente todos os fios transplantados, vai ficar uma área desprovista de cabelo, né? E o paciente todos ficam com medo que não vai nascer, mas realmente esse cabelo vai voltar a nascer novamente. Ele começa a crescer a partir dos 3 meses depois de transplantado. Por quê? Porque os cabelos, ele tem uma fase de crescimento, tá? Tem um ciclo de vida. Tem uma fase de crescimento, que a gente chama de fase anágena de crescimento. Tem uma fase de queda, que é uma fase telógena. E esse cabelo que a gente implanta, ele está em fase de crescimento. Quando ele é retirado ali do couro cabeludo transplantado na área de calvície, ele sofre um estresse físico, ele vai entrar em fase de queda. Essa fase de queda se chama fase telógena. E depois que ele cai, vai começar novamente uma nova fase de crescimento, que se chama fase anágena. E isso leva um processo longo, né? Porque ele vai crescer aproximadamente 1 centímetro por mês. E até chegar a um resultado visível, bacana, a gente consegue ver alguns fios nascendo 6 meses depois do transplante, mas a densidade maior é aí com um ano depois do transplante capilar. Algum impedimento, por exemplo, um problema de saúde que impeça uma pessoa de se submeter ao transplante? Porque a gente sempre fala aqui, né, nesse nosso espaço aqui das quartas-feiras, com saúde, bem-estar e comportamento, às vezes a pessoa vai ao consultório e quer porque quer fazer um determinado tipo de procedimento. E querer é uma coisa, poder é outra. Então, claro que vai ter que ter uma análise do estado de saúde de cada um e pode ter algum tipo de impedimento, não? Sim, claro, claro. O paciente, antes de fazer um transplante capilar, vai ter que fazer uma avaliação. Não é só a questão do couro cabeludo, sino a saúde como um todo, né? É um procedimento minimamente invasivo, ambulatorial, mas que precisa de fazer uns exames antes, né? Ter o histórico clínico desse paciente. Não é só a calvície, sino toda a questão clínica do paciente. Idade muito avançada pode contraindicar o transplante capilar. Mulheres que estão grávidas não podem realizar o transplante capilar. Infecções no couro cabeludo, tanto na área doadora como na área receptoras. Uma infecção localizada aí deve ser tratada antes de realizar o transplante capilar. Doenças autoimunes também é uma questão a ser avaliada, tá? Não contraindica totalmente, definitivamente, mas precisa de acompanhamento, ver se essa doença autoimune está controlada e se o médico acompanha, por exemplo, uma doença autoimune reumática, né? De reumatismo, você precisa, né? Entrar em contato, mandar uma carta de referência para o médico que acompanha, para ver se esse paciente está apto, né? Para realizar o transplante capilar, para ele não reativar a doença autoimune e não perder os cabelos transplantados. Sim. Essas são as principais, né, causas que contraindicam o transplante capilar. Também doenças cardiovasculares, esqueci de falar, o paciente tem que realizar o eleito do coração, né? Porque a gente usa anestésico tópico, mas usa anestésico tópico em grandes quantidades. Isso pode levar à arritmia do paciente. Precisa também
a parte cardiovascular ser avaliada se o paciente tem uma doença já Sim. cardiovascular, né? Um infarto, antecedentes Sim. pessoais também E, contingentes. assim, e a pergunta que todo mundo quer saber: dói fazer o transplante? Você falou em Olha, anestésicos. Pode não doer na hora, mas pode doer depois. Ou seja, você não arruma uma dor de cabeça, mas arruma uma dor na cabeça. em- não, a dor é sugestiva, tá? Eu tenho Sim. pacientes que reclamam que dói muito, tem outros que falam que não sentiu absolutamente nada, tá? O anestésico dói, tá? É uma dor que você sente no começo, depois a anestesia já passa a dor. A recuperação é muito tranquila, tá? O que mais os pacientes reclamam, todos reclamam, da questão de que tem que dormir semi-sentado, sentado ou semi-sentado, porque eles não podem apoiar a área receptora que perde os fios transplantados. Eles têm processo de cicatrização. Então, eles reclamam que tem dor no pescoço por causa que tem que dormir sentado e semi-sentado. A recuperação é bastante tranquila. A dor é uma dor leve, tá? Resolve com um anti-inflamatório, né? Um analgésico simples, não precisa de nada complexo. Mas sim, é um processo um pouco desconfortável, mas é bem tranquilo. Seguindo o próximo assunto do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, e as questões aqui da saúde, do bem-estar e do comportamento, vamos tratar aqui com o Richard Crivellari sobre o seguinte. Olha, da pandemia de Covid-19 para cá, os planos de assistência à saúde se tornaram um dos benefícios mais valorizados por funcionários, das empresas, enfim, tanto quanto o próprio salário, né? O atual mundo, não só da pandemia para cá, sempre, né, foi valorizado, ainda mais da pandemia para cá, tanto quanto o próprio salário, né? O atual mundo corporativo sabe que oferecer essa vantagem aos colaboradores é fundamental para atrair e reter talentos, além de fortalecer vínculos entre o próprio trabalhador e a companhia. Além disso, pesquisas indicam que os desempregados analisam os auxílios corporativos antes de aceitar uma proposta. Não é só o salário, não. Quer saber se tem uma assistência médica ali que a empresa possa oferecer para esse candidato aceitar a vaga que está sendo proposta. Richard Crivellari, tá dessa forma, né? Como é que hoje está funcionando essa relação de fato entre colaboradores e empresas? Porque também não está fácil pagar plano de saúde, nem o individual, aquele que, né, não tem o plano de saúde por parte da empresa, e também a própria empresa também tem lá suas dificuldades para fazer essa contratação para os funcionários. Sim. Sim, Mauro, é isso mesmo, né? O benefício de saúde, né, a proteção à saúde, de fato, ele é o benefício mais desejado pelos funcionários e toda empresa que fornece algum tipo de proteção à saúde, ela é muito bem vista, né? Atualmente, nós temos uma grande reclamação de mercado, né, dos empresários, de maneira geral, é a questão da rotatividade, inclusive, né? Que você tem muita rotatividade de funcionários, dificuldade de contratação, e o benefício saúde ele tem sido realmente um diferencial em relação a isso. Mas, de fato, a questão dos custos, elas são muitas vezes não deixam acessíveis a todas as empresas, né? A maior prova disso é que se você pegar um gráfico da saúde suplementar no Brasil, se pegar os últimos 15 anos, a gente vê praticamente uma reta, que são 50 milhões de vidas cobertas pela saúde suplementar, pelos planos de saúde, né? Varia ao longo do tempo, às vezes na economia fica ruim, 48, 52, mas a população aumentou significativamente e a cobertura não aumentou na mesma proporção. Considerando que a maioria dos planos de saúde são pagos por empresas, né, significa dizer que muitas empresas elas realmente não têm margem, não têm lucratividade suficiente para poder manter um plano de saúde, né? E aí que entram justamente as opções alternativas de você gerar com tecnologia e com inteligência, gerar proteções à saúde para as empresas, né, sem ter os custos do plano de saúde. É importante ressaltar que o plano de saúde ele é caro por um motivo muito especial, né? Ele tem uma cobertura muito ampla.
Então, o fato dele ter uma cobertura muito ampla e de ser gerido, né, por uma agência bastante com normas bastante sofisticadas, faz com que o risco que essa empresa tem que tomar é bastante grande. Então, é natural que ele seja caro, né? Qual que é a relação, Richard, entre produtividade ou até falta de produtividade ou queda de produtividade, né, de um colaborador, de um funcionário por problema de saúde, é, a relação disso com o fato da empresa querer contratar uma assistência médica, um plano de assistência médica para esse funcionário? Porque a empresa pensa, eu prefiro ter esse investimento, esse custo para a empresa do que o funcionário doente que vai gerar uma perda de produtividade. Exato. Essa relação é direta, né? Esse é o trabalho que nós fazemos diariamente, né? Que é fazer a avaliação de saúde, a gestão de saúde populacional das empresas, né? E essa relação, ela é direta, né? O ativo mais importante das empresas são as pessoas. Assim, não existe empresa sem pessoas, né? E essas pessoas, elas só vão produzir se elas estiverem extremamente saudáveis, né? E para isso existe um conjunto de técnicas e tecnologias para cada vez mais contribuir para que essa população esteja saudável, né? Se fosse fazer uma comparação, seria a mesma coisa que nós fazemos com as máquinas, né? Ou seja, você tem um plano de manutenção, você tem, né? Você não pode parar. Então, o que nós fazemos hoje, essa relação é tão forte que diariamente são feitas análises em relação a tudo que acontece com essa população, né? Desde os seus atestados médicos, os motivos dos seus afastamentos, sejam afastamentos curtos ou afastamentos longos, né? O acompanhamento, hoje, por exemplo, nós fazemos uma das coisas das técnicas que nós colocamos e achamos bastante importante é o fornecimento de cobertura de medicamentos, né, que faz parte da prevenção e tratamento. Com isso, nós temos um conjunto de informação bastante grande para identificar quais são as tendências que tem naquela empresa e poder identificar se aquela doença tem uma tendência de doença ocupacional, se tem uma doença, se tem uma tendência de comportamento, por exemplo, uma má alimentação, uma cultura de má alimentação na empresa, e com isso nós fazemos um processo de melhoria contínua. Bom, é por isso tudo que você ressaltou que se diz que as empresas que oferecem esse tipo de benefício para os funcionários, essas empresas acabam tendo os melhores talentos, retendo os funcionários mais produtivos e também a imagem que essa empresa tem perante aqueles candidatos, né? Eles olham a empresa que vão se preocupar de fato com a saúde também, né? E não só na questão da relação de troca de trabalho, né? Sim, sim, exato. Essa relação ela é muito direta, né? Ou seja, quando você pega um profissional que está na área de recrutamento e seleção, né? E ele faz um recrutamento de seleção para, por exemplo, para duas empresas e que uma tem o benefício ou não, ele vê claramente a qualidade dos profissionais que chegam ali, né? A questão da retenção também é muito importante e eu diria que vai além, né, Mauro? Porque um profissional que ele está bem cuidado, Sim. que ele está bem cuidado, um profissional né, que tem esse conjunto, ele vai prestar um serviço muito diferenciado. Se você pegar, por exemplo, os profissionais que estão na linha de frente de uma empresa, num setor de atendimento, ou numa área de alimentação, produzindo algo, a própria energia dele, de como ele faz o atendimento, de como ele representa aquela empresa, muda significativamente. Pessoal, vamos para as perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos para a gente cumprir com todas elas aqui, para a gente chegar no final. É uma pergunta para cada um. O Richard está com a palavra, então eu vou com você já na sequência aqui. A Alicia está no Instagram, ela quer saber o seguinte: nos Estados Unidos tem empresas que oferecem o mesmo serviço de soluções integradas em gestão de saúde, e qual é o órgão fiscalizador dessa atividade no Brasil? Tá. O órgão fiscalizador de saúde no Brasil é a ANS, a Agência Nacional de Saúde, né? Em conjunto com a Anvisa, quando a gente fala de produtos, né?
Quando a gente fala de gestão de saúde populacional ou de questões integradas, isso não existe um órgão, uma regulamentação específica, porque isso não atinge diretamente a ação de cuidado com a saúde, não é uma ação médica, né? Então, por exemplo, você analisar uma população, identificar que aquela população tem uma determinada tendência, fazer campanhas de prevenção, coisas, né, e coisas correlacionadas, ela não exige uma regulamentação. Né? Se fosse uma ação médica, não, nós vamos fazer uma ação médica, vamos ter uma Sim. atuação, aí sim. Aí, ela pergunta também se nos Estados Unidos tem empresas que oferecem esse mesmo serviço de soluções integradas. Tem sim, tem sim. Eu acho que no mundo todo tem isso e isso está cada vez mais presente. Né? Quando a gente fala de soluções integradas, né, nós estamos falando aí de um conjunto de serviços que visa cada vez mais tornar aquela população saudável. São ações, né, são ações preventivas e assistenciais. Né? E isso, inclusive, vai na linha de você ter alternativas aos planos de saúde. Muito bem. A pergunta aqui para Jéssica é do Lucas, ele está no Instagram também. Olha, a gente até já abordou. Ele quer saber se a natureza permite que uma mulher, uma mãe, né, tenha um leite materno fraco, né? Você já destacou que não, não é, Jéssica? O que você pode acrescentar mais pro Lucas? Não, Lucas, na verdade não existe leite fraco, né? Só existe a quantidade insuficiente. Então, nesses casos aí a gente faz um trabalho para que aumente a quantidade de leite da mãe para que supra, né, o que o bebê precisa de alimentação. Doutor Rodrigo Esper, o Jaime também está com a gente. Ele pergunta pelo Instagram. Valeu, Jaime, aqui a presença mais uma vez, a participação. Quais são os primeiros sinais de insuficiência mitral e as suas causas também? A pergunta do Jaime. É uma pergunta bem específica. A mim, só para o público saber, a válvula mitral, ela é uma porta entre o átrio e o ventrículo da parte esquerda do coração, tá? E se ela tem uma insuficiência, ou seja, ela não consegue cumprir a função principal dela, o coração ele pode dilatar e isso pode gerar cansaço, tá bom? Ao longo do tempo. Então, quando isso acontece, a gente chama de insuficiência cardíaca e isso em vias finais pode levar à dilatação do coração, mas o principal sintoma é cansaço aos esforços desproporcional. O Jaime fala aqui em insuficiência mitral, muito se fala disso, prolapso da válvula mitral, parece um palavrão, né? Então, são diferentes. O prolapso da válvula mitral, ele é muito comum, quase 10, 15% das pessoas têm, mas é uma via, é um início bem precoce do que pode virar uma insuficiência mitral importante. A maioria dos prolapsos mitrais, eles ficam exatamente da forma que vieram para o resto da vida. Então, na maioria deles não gera problema. Você vai fazer um acompanhamento gradual com o médico e 99% deles não progride para uma insuficiência mitral grave, tá? Então, é importante diferenciar. A insuficiência mitral que gera problema é quando a válvula ela fica completamente incompetente e não consegue cumprir a função dela, e isso pode gerar cansaço ao longo do tempo. Doutor Yacel, a pergunta aqui pelo Facebook vem do Nicolas. Ele quer saber se a calvície sempre será um fator genético ou hereditário, inclusive quando ela é precoce. Sim, ela é hereditária e genética. Tem que ter as mutações genéticas aí que predispõem o folículo piloso às ações dos hormônios andrógenos, como é a testosterona. E a precocidade da alopecia androgenética é pelos fatores externos, né? A epigenética de cada paciente, né? As doenças persistentes, o uso de medicamentos, né? Infecções virais. E isso a gente viu isso agora com o Covid. Tem muitos pacientes jovens que pegaram o Covid e teve um adiantamento aí da calvície precoce. Mas tem um comportamento genético hereditário, sim, familiar. Vamos caminhar aqui para o final dessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, com as despedidas de cada um. O doutor Yacel está com a palavra. Sua despedida e seus canais bem rapidinho, em 5 segundos, doutor, por gentileza. Obrigado aí pelo convite, né? Foi muito prazeroso estar aqui falando sobre vários temas importantes com vocês. A minha rede social é o meu nome, Yacel, começa com Y, A-S-E-L,
ponto Hernandes com H, terminado em Z de Zorra. Muito bem. Seguindo aqui com a Jéssica, despedida também rapidinho, seus canais. Jéssica, por gentileza. Agradeço imensamente o convite, espero ter colaborado com muitas informações. E a nossa rede aqui é o Instagram, @pediatria humanizada, com Z. E aí lá tem bastante dicas também. Richard Crivellari, sua despedida e seus canais. Eu agradeço aí a participação, né, no programa, muito elucidativo. As empresas que tiverem interesse em conhecer como cuidar melhor da saúde de seus colaboradores, pode acessar o site medic.com.br, Medic com K no final, né, ou acessar diretamente o meu e-mail, richard@medic.com.br. E o Dr. Rodrigo Esper encerra também com seus canais. Agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês, passar um agradável momento, levar informação para as pessoas que nos assistiram. Assim, minha principal mensagem é cuidar da saúde de vocês, fazer os preventivos, diagnósticos precoces, porque esse é o melhor remédio para evitar eventos graves no futuro. E minha rede social é dr.rodrigo.esper no Instagram. Muito obrigado, gente. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Passaram por aqui os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento, sempre como acontece às quartas-feiras, e com os nossos entrevistados, Dr. Rodrigo Esper, cardiologista intervencionista, titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, a Jéssica Savani Tanelli, enfermeira, especializada em consultoria de amamentação pelo Instituto Neuronutri, e ela é CEO da clínica Sendo Criança. O Dr. Yácel Hernandes Marreiro, dermatologista especializado em tricologia, e o Richard Crivellari, fundador e CEO da Benefício Medic, que é uma empresa de soluções integradas em saúde. Um abraço para todo mundo, a gente se vê numa próxima oportunidade, voltem sempre. Programa Gente que Fala, realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, nossa diretora de produção, Zenilda Salvato, nosso diretor-geral, jornalista Fausto Camunha, você do outro lado, sempre espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. Às 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Até amanhã, gente. Tchau.